Olá, bom, meu nome é Daniel, voltei aqui novamente ao canal para poder compartilhar com vocês a minha experiência de leitura que eu obtive através da obra Dom Casmurro, nosso famoso conhecido dentro da literatura brasileira, Machado de Assis. Bom, nós sabemos que ele é muito conhecido, tem obras fantásticas, maravilhosas, em que nós começamos a fazer leitura, terminamos a leitura e ficamos com algumas dúvidas, como essa que é da obra Dom Casmurro, né? Vamos falar aí primeiro de como que ocorre essa narração na sua obra. É uma obra que eu gosto muito, né? É uma obra é, muito demandada, muito solicitada ali nos vestibulares, especificamente no Enem também. Sempre tem algumas questões que são ali referência à obra Dom Casmurro, Machado de Assis. Bom, a obra ela é narrada em primeira pessoa pelo personagem principal, que chama Bento Santiago. É um narrador protagonista, ou seja, ele está narrando, contando ali e participando da história ao mesmo tempo. E ele ali ele escreve ali totalmente sobre o seu passado, né? E toda essa narração, ela está dependente dessa memória dele. Dessa memória, né, os fatos ali contados e a partir do seu ponto de vista. Aí a gente não consegue distinguir o que faz parte ali de uma ficção, né, da memória dele que ele está contando a partir do ponto de vista dele, e o que é real. Ele faz uma mistura, né? A história se inicia a partir dessas memórias dele que ele tem quando criança, né? Relatando ali que a mãe tinha feito uma promessa, que se tivesse um filho e o filho vivesse, ela queria que o filho seguisse num caminho sacerdotal, né? Fazendo um seminário, tornando-se padre. E ele começa a história contando isso. E aí, depois, a gente fica meio em dúvida, porque ele já se aproxima mais um pouco da realidade, daquele momento em que ele tem, em que o tempo é onde ele tem 15 anos de idade. E ele se apaixona por Capitu, né? E Capitu tinha 14 anos, né? E ele fica totalmente apaixonado por ela. Então, o namoro é como se ele estivesse ali fazendo um flashback de como tudo isso aconteceu. Eles são amigos de infância, né? A Capitu e o Bento Santiago são amigos de infância. E essa troca aí, essa vivência foi despertando ali um sentimento maior do que a amizade, né? E a gente não tem as indicações temporais na obra, né? Isso não nos permite ali nos situar cronologicamente ali, fazendo a leitura, né? Sobre alguns desses acontecimentos que são marcantes dentro dessa obra. O espaço, onde que acontece essa história? Todo o enredo, né? Ele se passa... o enredo ele se passa ali dentro do Rio de Janeiro, né? No final do século XIX, onde tem uma grande presença ali da ascensão burguesa e da pequena burguesia também. E Santiago, ele pertencia a uma família, né, que detinha o poder. Era uma família que era, digamos assim, positivamente bem, né, no âmbito financeiro. E alguns nomes também são até mencionados na obra, como morava em Mata-Cavalos, né, que são locais ali famosos ali na obra. Várias vezes são
comentadas e mencionadas ali na obra referente aos locais. Então a gente sabe que se situa no Rio de Janeiro. Os personagens, é isso que eu gosto, porque Machado de Assis nessa obra, ele tem uma imaginação muito fértil. Né? Primeiro que ele começa a obra ali, primeiro falando por que ele escreveu a obra. Ele fala que escreveu a obra porque não tinha nada para poder fazer. Eu acho isso fantástico, né? Mas o que é esse nada, não tinha nada para poder fazer? Será que ele estava vivendo alguma coisa assim similar? Né? Eu só sei que ele fez uma produção fantástica. Ele tem muitos personagens, a gente tem a Dona Glória, a gente tem muitos personagens dentro dessa obra. Ele teve uma imaginação, na minha opinião, muito fértil para isso. Então, primeiro a gente tem o Bentinho, né? Quem que é o Bentinho? O Bentinho, ele é um garoto ali que estava chegando aos seus 15 anos, ele teria que seguir o caminho do sacerdócio, por vontade da sua mãe. A sua mãe havia feito essa promessa, né? Se tivesse um filho, porque ela teve outros filhos, os filhos anteriores morreram, e ela fez a promessa que se ela tivesse mais um filho, e esse vivesse, esse iria seguir no caminho sacerdotal, seria um padre. Então, nessa época de 15 anos, ele chamava Bentinho, tá? No caso aí que nós estamos falando, né, do Bento Santiago, tá? Depois da saída do seminário, nosso querido Bentinho, ele já estava ali sendo meio que meio impulsionado a sair ali do seminário, né? Ele estava vivendo uma paixão ali, às escondidas, porque a mãe queria que ele fosse um padre, mas ele estava só apenas seguindo a vontade da mãe, né, com 15 anos. Mas ele tinha um romance ali, né, estava sendo vivido ali fora, né, só que às escondidas. Então, depois que ele sai do seminário, ele se casa com a Capitu, né? Aí ele se torna um advogado, um marido, um pai. Né? Ele era, assim, exageradamente apaixonado pela Capitu. Sabe, aquela paixão, Machado de Assis descreve aquela paixão, assim, forte, exagerada, obsessiva, compulsiva, né? Ele descreve muito isso no sentido de que ele tinha muitos ciúmes por Capitu. E um outro apelido que ele vem a ter na obra, olha só, ele tinha o apelido de Bentinho, né? Santiago, e depois ele se separa do filho, se separa de Capitu e passa a ser chamado de Dom Casmurro. Né? E, gente, eu fico muito triste na obra porque ele fica completamente sozinho. Né? Um dos melhores amigos dele, Escobar, morre. Né? Um amigo que ele conheceu ali durante o seminário. Depois, a mãe também morre. Depois, a Capitu também morre. E primeiro ele viveu um tempo assim na solidão, naquela solidão assim amargurada. Machado de Assis até utiliza essa palavra amargurada, uma solidão muito profunda, né? E aí ele tá ali vivendo, né? E depois de um tempo ele perde ali a Capitu, perde a família, perde esse melhor amigo dele, que ele tinha segredos assim muito, muito confiáveis, né? Ele falava muito, e ele confiava muito nesse amigo dele que chamava Escobar. Então ele assiste o velório, e olha só, ele assiste o velório e primeiro foi o Escobar que morreu. Então ele ainda, o Bentinho, né, o Dom Casmurro, ainda estava casado ali com Capitu. E Capitu, o pessoal estava ali no velório, e o Bentinho, ele tinha como eu disse para vocês, um ciúme tão obsessivo que ele suspeitou que Capitu tivesse ali um relacionamento escondido com Escobar, né? E a gente pergunta assim ao longo das obras, ao longo dos capítulos, será que Capitu traiu ou não Bentinho? A gente se pergunta, né? Tem algumas passagens que eu acho que Capitu é inocente, né? Em toda a obra a gente vê que ela é uma mulher, né? Ela é uma figura feminina ali muito
como que eu vou dizer, muito muito detentora, sabe? Ela é muito manipuladora. A gente consegue perceber isso com base na descrição que Machado de Assis faz nos capítulos. E aí, mas mesmo assim a gente fica... há algumas passagens que evidenciam, a gente pode se perguntar ali, a gente se pergunta, será que ela é culpada ou ela é inocente? Ela traiu ou não? Só que depois dessa briga, né, dessa suspeita, aí a Capitu separa, aí eles ficam separados do filho, depois ele perde a família e ele fica mesmo na solidão profunda, sendo aí nomeado como Dom Casmurro. E o que a gente percebe nessa obra é que Machado de Assis aí, faz um romance falando da complexidade das relações humanas, né? Do desconfiar, né? Do que é o amar mesmo. E é uma obra fantástica que a gente consegue perceber isso, né? Esse fato do Machado de Assis misturar a realidade com o flashback, né, dos acontecimentos da vida do Bentinho, a gente consegue, a gente faz interpretações. O que é real ali, o que ele está falando, meio que aconteceu, né, que é fruto dos pensamentos dele. Eu acho que é uma estratégia ali de leitura muito plausível que Machado de Assis fez. Eu gosto muito dessa obra e é isso. Fica a indagação e a reflexão. Será que a Capitu traiu ou não Bentinho? Então eu recomendo para vocês a obra Dom Casmurro, para que vocês consigam tirar as suas próprias conclusões, tá? Muito obrigado